Seja bem-vindo à série Catecismo. Hoje falaremos sobre o tema Como saber se vivermos como Deus quer. Quando nós nos achegamos a Cristo, ali o nosso coração, a nossa vida se enche de esperança, a possibilidade de vivermos uma vida diferente, livre e completamente nova à luz do que nós vivemos anteriormente. E ali, nessa esperança, nós começamos a buscar e a compreender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós. Mas quando nós começamos a buscar ao Senhor, ali nos primeiros passos, começando a ler a Bíblia, começando a participar da vida da igreja, às vezes nós ficamos um tanto quanto perdidos, confusos, sem facilidade para entender ou discernir a voz de Deus na nossa vida. Quando nós lemos o texto de Jeremias, capítulo 31, do 31 ao 34, ali é dito que chegaria o tempo em que o Senhor traria uma nova aliança com o seu povo. Uma aliança em que ele colocaria a sua lei agora no coração do seu povo e ele diria: eu sou o seu Deus e vocês serão o meu povo. Nós sabemos que este tempo, essa nova aliança é a aliança vivida através do Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, eu e você então recebemos o Deus vivo dentro de nós. O Pai e Jesus habitam em nós através do Espírito Santo. E com isso, a vontade de Deus, o próprio Deus começa a falar conosco, a tocar-nos, a dirigir-nos, a sensibilizar-nos quanto ao caminho que nós devemos seguir. Quando a gente chega, por exemplo, em algumas partes das Escrituras, ali a gente vê inúmeros momentos onde o povo de Deus foi guiado de acordo com a vontade de Deus. Mas algumas atitudes são fundamentais neste processo para que a gente possa saber como viver a maneira de Deus. E um primeiro passo que é fundamental é nós precisamos estar abertos e desejosos à vontade de Deus. Nós queremos a vontade de Deus por quê? Qual é a nossa motivação por detrás? Nós compreendemos que as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos planos, eles são limitados e imperfeitos. E reconhecemos que a vontade de Deus é boa e perfeita, ainda que a gente não consiga entender ou perceber tudo o que está ao redor disso. Temos essa clareza? Ou muitas das vezes nós estamos apenas a querer os benefícios da vontade de Deus para que a gente, então, acerte de primeira, vamos assim dizer, ao invés da gente quebrar a cabeça errando, sofrendo, padecendo. O Senhor tem o melhor para nós. E o melhor dele e a vontade dele não é uma vontade egoísta, onde ele desconsidera a minha vida, a sua vida, o nosso desejo, quem nós somos, personalidades. Não, o Senhor ele tem o cuidado como um bom pastor a cada um de nós. Por isso que quando nós nos submetemos a Deus e a sua vontade, a vontade de Deus ela também nos levará a experimentar o que seria o melhor para nós a nível pessoal e individual também. Mas como nós então nos abrimos para o Senhor? Eu lembro que no começo da minha caminhada, um pastor muito querido me disse o seguinte: não há como você andar com Deus se você não usar dos dois trilhos. Ele deu o exemplo de um trem ou também de um pássaro com duas asas. Não tem como voar só com uma asa. É preciso ter as duas. O trem também precisa dos dois trilhos para estar firmes. E assim ele deu o exemplo da vida cristã. De um lado, a palavra, firme fundamento na vida de um cristão, onde nós seguimos firme, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas deixando essa palavra ser para nós o guião, a bússola, o caminho que ajuda eu e você a pautarmos se nós estamos bem ou não. Muitas das vezes a Bíblia será como um espelho, onde nós olharemos e veremos tanto as nossas falhas como também os nossos acertos. E quando nós olharmos e vermos as nossas falhas, nós somos desafiados por Deus a mudarmos, a abandonarmos, a deixarmos essas falhas de lado e a vivermos na verdade da sua palavra. E o outro trilho ou a outra asa é a oração, fundamental numa jornada de relacionamento com o Senhor. Eu e você conversamos com os nossos vizinhos, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, familiares,
Comunicação é essencial, não há como a gente viver sem comunicar-se de alguma maneira. E a mesma coisa na nossa vida com Deus. Quando a gente começa essa jornada buscando discernir a sua vontade, parte do processo é sim a palavra de Deus como a base, a forma de nós nos pautarmos e deixarmos e termos como regra de fé e prática para a nossa vida, mas também a oração, que nos ajudará a discernir, a ouvir, a perceber e a ter a mente de Cristo e a discernir a vontade de Deus. John Wesley costumava dizer que ele era um homem de um livro só. Não que ele não lesse outros livros, mas que a Bíblia tinha um lugar de autoridade, superior a qualquer outro livro. Eu e você precisamos recuperar esse lugar da Bíblia, da Palavra de Deus nas nossas vidas. Deixar que a Palavra de Deus seja a nossa regra de fé e prática. Não é porque nossa vida está errada ou quando nós olhamos no espelho percebemos que estamos sujos ou não estamos corretos, a reação não é mudar a Palavra de Deus ou quebrar o espelho ou deixar ou procurar um outro espelho. Pelo contrário, é deixar com que o que é nos mostrado seja então purificado, redimido, transformado à maneira de Deus. A Palavra de Deus e a oração, elas são os passos iniciais para nós nos abrirmos e discernirmos a vontade de Deus, sabermos viver como Deus quer que a gente viva. Mas chega novamente o desafio da prática. De nada nos adianta citar versículos bíblicos se no final das contas nós não praticarmos. Eu lembro que eu conheci uma senhora quando eu estava fazendo um evangelismo nas ruas de Beja e ali a conversar com essa senhora citou ali de cabeça vários versículos bíblicos no meio da nossa conversa e eu ali fiquei impressionado com o conhecimento bíblico daquela irmã. E quando eu perguntei como é que vai a sua fé, como é que vai a sua vida com Jesus, para minha surpresa ela estava desviada, distante dos caminhos de Deus, vivendo uma vida completamente à sua maneira, alguém que conhecia demais, mas vivia de pouco. Essa não pode ser a nossa realidade como cristão. A maneira para que a gente viva a maneira de Deus é sim, conhecendo, mas praticando de uma maneira comprometida. Mais vale saber pouco e praticar muito do que conhecer muito e não praticar nada. Este é um desafio que nós temos todo domingo ou todas as vezes que nos achegamos diante da Palavra de Deus ali no nosso tempo devocional ou quando nós lemos algo das Escrituras. Nós não lemos apenas para que isso seja alento para nossa alma e coração, uma palavra de encorajamento ou apenas algo para nos ajudar a refletir, ao invés da gente ler um outro livro. Não. A Palavra de Deus, ela é para ser praticada. E se eu e você não a estamos praticando, a gente precisa voltar para esse caminho da prática. Porque só assim nós viveremos e estaremos a viver a maneira como Deus quer que a gente viva. Quando a gente pergunta sobre a vontade de Deus, é claro que há muitas formas da gente tentar desenvolver essa jornada, mas uma delas, aqui para concluir a nossa conversa sobre isso, seria o próprio Espírito Santo. Ele será aquele que usará da sua palavra e também do nosso tempo de oração, e ele ali, sendo Deus em nós, nos ajudará a discernir o que precisa ser feito. Eu me recordo no início da minha caminhada, ali no tempo de oração, lendo a palavra, orando, e o Senhor trouxe ao meu coração algo muito específico. Eu deveria procurar os meus pais e pedir perdão a eles por uma série de falhas e erros que eu cometi contra eles. E o Senhor foi muito específico, falando sobre alguns detalhes, trazendo à memória as histórias que aconteceram, o que precisava ser resolvido. E de uma maneira muito prática, o Senhor ali lembrando até dos nomes, as pessoas envolvidas em tudo aquilo. Eu lembro que depois daquele momento de oração, eu tinha uma tarefa a ser feita. E a tarefa era justamente procurar meu pai e minha mãe para justamente a gente poder recomeçar a maneira de Deus. E a prática da palavra de Deus, quando eu obedeci, ela foi tão poderosa que não apenas houve perdão entre os meus pais e eu, mas houve restauração no nosso relacionamento. Eu que era um filho distante, desgarrado, não me dava bem no meu relacionamento com os meus pais, mas por meio da obediência, eu passei a viver e a usufruir uma bênção maravilhosa, tendo os meus pais como bons amigos, próximos, companheiros, gente de oração, e dali para frente, nunca mais o relacionamento com os meus pais foi o mesmo, no bom sentido.
porque a partir do momento que nós praticamos, o Senhor então faz com que a gente não apenas usufrua das bênçãos, mas da transformação que a palavra de Deus pode e traz à nossa vida. Nós somos desafiados a viver, não apenas a conhecer, não apenas a degustar, não apenas a investigar, mas a vivermos. E isso demanda que eu e você arregacemos as mangas e sejamos prontos a agir e a fazer o que o Senhor tem nos falado. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.